mesmo que você cresça muito, e tem muita gente que cresce muito nos marketplaces, vai ter uma hora que vai bater num teto. Porque os marketplaces, justamente para deixar a experiência mais uniforme e mais à prova de erros, elas limitam muitas coisas, né? Elas não deixam você fazer tantas mudanças, porque justamente imagina se ela libera para alguém que não entende muito bem, que é a maioria do caso dos vendedores de lá, para fazerem o que quiserem. Vai virar bagunça, sabe? Vai prejudicar a experiência dos clientes do Mercado Livre. Porque é o que eu disse, a pessoa quando compra no Mercado Livre, na Amazon, ela ela é um cliente deles, não é um cliente seu. Até por isso que eles não te entregam muitas informações deles, não te dão tantas opções de entrar em contato com eles depois, porque o cliente de fato ele não é seu, sabe? O cliente é do Mercado Livre, da Amazon. Então esse é um dos problemas até que pode fazer sentido total para escalar você ter um e-commerce, porque você começa a ter aquela relação, né? Tipo, beleza, eu tenho a loja física no shopping, mas o shopping ele não vai te deixar fazer, às vezes, alguma alteração que você quer ou precisa fazer. Às vezes, pô, você tem um espaço pequeno ali, você quer aumentar a loja, o shopping não vai deixar você aumentar a loja, você colocar algum banner enorme ali na fachada de alguma promoção, entendeu? E aí acaba sendo necessário você ter, então, sua loja física, onde você que manda, você só tem que, claro, obedecer às legislações ali do governo, né, das regras urbanas e tudo mais, mas do contrário, você tem muito mais liberdade. E o e-commerce é justamente isso. Você consegue personalizar a experiência da forma que você quiser, você controla toda a experiência e é ótimo, mas para você que sabe o que você está fazendo, porque se toda essa liberdade para alguém que não sabe o que está fazendo, vai prejudicar, vai ter uma experiência que você vai oferecer uma experiência para seus clientes que vai ser pior ou muito, muito pior, muito ruim, vai prejudicar as vendas, e aí o seu CAC, né, que é o custo de aquisição, vai ser maior do que a taxa que você tinha que pagar para os marketplaces antes, então acaba não fazendo sentido nenhum. Eh, Acho que é isso uma questão dos motivos para vir para o e-commerce, porque tem a questão também das taxas, acho que o principal, né, Uhum. que só de vir para o e-commerce você já economiza aí entre 8 e 30% de taxas, considerando que a experiência que você ofereça seja boa, que os seus custos enfim, de aquisição sejam controlados, e sem considerar também que no e-commerce você não está brigando tanto por preço quanto no marketplace. É, eu comparo operar o marketplace e operar o e-commerce, vamos fazer uma analogia aqui para ajudar, é andar com o carro no automático, andar com o carro no manual, né? Então, no automático você consegue ir e vir dos lugares com conforto e as coisas Uhum, funcionam. Só que se você quer correr, você quer ter uma competição, o carro no automático vai perder para o carro no manual. Então esse é o jogo do marketplace versus o jogo do site próprio. Às vezes o teu próprio e-commerce não dá tanto dinheiro quanto revender direto para o marketplace, então você tem margem melhor no marketplace, mas você só está conseguindo escalar a sua operação no marketplace pelos dados que você está tendo do lado do e-commerce. E às vezes o tráfego que você está investindo no seu e-commerce está refletindo numa venda no marketplace que você não consegue detectar. Então, por você estar investindo muito em tráfego para o seu e-commerce, às vezes ele respinga essa venda no marketplace, mesmo você também investindo em tráfego no marketplace. Então, é quando você começa a correr que você começa a ter esses resultados, né. Por que que uma grande empresa de automóveis investe em corridas que vai gastar rios de dinheiro? Porque lá é o parquinho de desenvolvimento deles, é onde eles vão aprender muito mais rápido, é onde eles vão aprender tecnologias, porque eles precisam, porque a competição é muito maior. Então quando você tem essa transição de eu deixo só de operar no marketplace e começo a ter meu site próprio, ou ao contrário, você que só tem o seu site próprio, comece a operar marketplace também. Você vai ter uhum. um oceano azul para você nadar no começo e depois as informações de um acabam ajudando o outro. Então, o ideal é você ter os dois, ter bem dividido quanto cada um fatura e quanto você investe. Às vezes você vai ter mais margem no marketplace, porque você não consegue prever a pessoa que você investe para trazer para o site e acaba finalizando a compra no marketplace. Então, por isso que é importante você estar lá. Se você não tiver e você vende um produto que já tem outras pessoas vendendo, o seu concorrente está ganhando essa venda pelo trabalho bom que você está fazendo. Então é legal que você também esteja bem posicionado. E aí você conseguir fazer esse jogo. Só que trocar para o manual vai te dar mais escala, mais profissionalismo naquilo que você vai fazer e vai te habilitar novas competições. Então você vai correr outras corridas. Uhum. Então você vai conseguir crescer de outras formas. Então advogando em termos de e-commerce seria isso. Você começa a ter controle e é fundamental, além das taxas do contra o marketplace, eu acho que são os dados.
os dados vão te dar muito valor e informação para te ajudar a crescer. Porque praticamente toda a informação que você vai ter no marketplace é a que já está exposta nos seus concorrentes. Abre lá a página do produto, você vai ver os comentários. É basicamente isso que ele vai dar. Dê um outro relatório. Eles são muito ruins de relatoria, né? Até por, Propositalmente. até porque não é o foco deles. O foco deles não é te dar um e-commerce para você administrar, é te dar um ponto de venda. Então, eles vão te disponibilizar um ponto de venda, o mínimo de noção que você precisa ter ali. E você vai conseguir suprir essa falta de informação tendo seu site próprio. Lá sim, você vai ter todos os dados, a sua telemetria completa do que você precisa fazer, quem é o seu público. Você vai poder mandar, ativar esse público de várias formas. Você vai habilitar a skill de recompra, porque agora você tem como se comunicar com esse cliente final e fazer ele comprar várias vezes de você, coisa que lá no Marketplace vai ser um pouquinho mais difícil, que você vai ter que ativar tipo uma assinatura para ter uma recompra mais garantida, mas que ainda depende da experiência do Marketplace. Se eles desativarem essa funcionalidade, você vai perder essa receita. Então, Uhum. traz para você essas coisas. E aí você vai ficar fazendo esse jogo. O que eu não consigo de um lado, eu faço do outro. O que eu não consigo desse lado, que às vezes é a rentabilidade, que o meu e-commerce não está subindo de rentabilidade, porque eu invisto bastante, a pessoa acaba comprando no marketplace, mas que ela compra de você. Porque pelo menos o dinheiro vai estar indo depois para o seu caixa. Agora, se você não faz nenhum e nem o outro, você está perdendo de jogar um jogo mais competitivo no sentido de profissional, de correr ali no manual, e você está perdendo também a oportunidade de criar sua marca, que eu acho que aí depois é um outro ponto que a gente pode entrar. O e-commerce começa a te dar um valor que não é mais o produto que você vende, sim quem vende esse produto. Então, e aí isso vai abrir portas para você vender qualquer produto daquele segmento. Você vai te dar, Uhum. se você não é uma marca própria, você vende de outras marcas, você vai poder dizer, olha, eu tenho tantas pessoas que passam na minha loja, você quer vender o seu produto na minha loja? Então você começa a ter uma reputação como loja, como sendo alguém, sendo uma marca. E essa marca vai ganhar valor e essa marca vai influenciar as pessoas. Ah, é da marca X, é o Shoptime que está fazendo a propaganda na televisão. Então eu vou comprar porque o Shoptime tem reputação. Uhum. Então você, com o seu e-commerce, você está sendo o Shoptime. Então você está sendo esse player. E aí você vai criar a mesma, aspas, reputação que o marketplace. Então, do mesmo jeito que eles têm um grande trabalho, um baita investimento para criar a reputação Mercado Livre, Magazine Luiza, você pode criar uma reputação de loja daquele seu segmento específico. Então, eu vou comprar chocolate, eu vou comprar no Kevin Chocolate, porque no Kevin Chocolate eu tenho os melhores chocolates da internet. Então, aí o Kevin Chocolate vira uma marca. Então, mesmo que ele não produza o chocolate, ele vende os melhores Uhum. chocolates. E aí você tem esse espaço de negociar a marca Kevin Chocolate como o e-commerce de chocolates, por exemplo. Perfeito. É daí que surgiu a Amazon, por exemplo, com livro, né? E eu achei muito boa essa sua analogia com o carro. Até recentemente eu estava vendo, tem um carro que é bem famoso da Honda, que é o Honda NSX, um carro mais antigo, né? Uhum. E o que que é especial sobre esse carro? Que ele é um carro mais moderno e carro moderno, geralmente todos os carros modernos vêm com a direção ali já no automático, né? Não tem mais essa questão do manual. Só que ele é manual. E tem um motivo para ele ser manual, porque quem trabalhou no desenvolvimento desse carro foi o Ayrton Senna. Hum. E um piloto, quando ele dirige um carro que não é manual, ele tem muito menos controle. Então, digamos assim, que o automático ele dirige melhor do que a média das pessoas. Sim. E além de deixar mais simples, com menos riscos e tudo mais. Agora, o manual, se você bota o manual na mão de quem sabe, o cara vai sentir o carro, vai saber exatamente a hora de trocar marcha, para qual marcha ir. Então, é super isso mesmo a diferença entre o e-commerce e o marketplace. Só que aí você tem que olhar para si mesmo e falar, beleza, a minha equipe, nós sabemos já operar online, a ponto de, pô, beleza, vamos tentar o manual, ou a gente ainda está no nível de vamos ou começar ou se manter no automático por enquanto. Você tem que tomar essa decisão, né? Enxergar isso, e aí você vai depois se arriscando no manual e tudo mais, ou então se você já está no manual, começar no marketplace é uma boa opção. Eh, Agora, indo para essa questão que você falou bastante também sobre a parte de telemetria, de você ter os dados e tudo mais, é bem importante, dá muito mais trabalho, né? Então o e-commerce ele traz esses custos fixos que o marketplace não tem geralmente, até por isso que ele é mais arriscado, porque você vai precisar de alguém para. Primeiro, você tem que criar a sua loja, isso já não é barato, você tem que pagar uma plataforma, eh, que vai ter um custo mensal fixo, algumas ferramentas também de custo mensal fixo, então tem um custo mensal fixo e isso é risco para você, né? Porque se você não vender, você está ali perdendo dinheiro. Só que
tenta considerar também que isso te dá uma liberdade em relação ao marketplace, porque o marketplace ele tem até aquela frase famosa, né? É perigoso você construir seu império na casa dos outros. Claro que em e-commerce você está fazendo praticamente a mesma coisa. Ah, eu vou criar um e-commerce na Shopify. Você fica sujeito às regras da Shopify. Só que acaba sendo muito mais arriscado nos marketplaces, porque a Shopify, pelo menos o que ela mostrou nos últimos anos, é que ela tá tentando ir sempre para o caminho de cada vez dar mais liberdade para o lojista, né, dar mais possibilidades de escalar. O marketplace muitas vezes não. Muitas vezes ele está indo para o caminho de deixar cada vez mais simples você ter uma loja nova, porque pensa do ponto de vista deles. Eles já têm muitas pessoas vendendo lá. Digamos que quem sabe vendendo online já está lá. Então, quais são os novos clientes que eles podem atingir? É o pessoal que não vende no online ainda. Então, quanto mais simples, quanto mais óbvia for essa transição da operação para o digital, melhor. E para você simplificar esse processo, você tem que escolher coisas para deixar de fora. Isso é a Hum, barreira de entrada que você está exato. falando. A barreira de entrada do e-commerce, se ela é fácil de você começar, é fácil para qualquer pessoa começar. Então a barreira de entrada dela é bem baixa. Agora, quando você tem no marketplace, né? Agora, quando você tem o seu próprio e-commerce, que ela tem uma barreira de entrada um pouquinho maior, e olha que agora já está muito mais facilitada, é, você tem menos chance de ter uma concorrência tão rápida e tão voraz que você vai ter no marketplace. Então, as barreiras de entrada também às vezes te ajudam, porque se você leva uns 3, 4, 5 meses para pôr uma operação boa num e-commerce, no marketplace você põe em uma semana, é como que vai vir a sua concorrência. Então, se você achou algum segmento, algum nicho, e você está tendo resultado, se você fez isso via e-commerce, vai levar mais 5 meses para sua concorrência te alcançar. Agora, se no marketplace você fez a mesma coisa, na semana seguinte já tem 5 vendedores fazendo a mesma coisa que você, te copiando e fazendo os mesmos produtos. E às vezes é até perigoso, porque a pessoa que vende no marketplace, como são mais pessoas, entram também aquelas pessoas que nem entendem muito de negócio. E qual que é o problema disso? É igual bolsa de valores, tem muitas pessoas que vão investir e que vão quebrar, perder dinheiro. No e-commerce é a mesma coisa. Tem muita gente que entra no e-commerce, aí vê lá que para vender tem que ter o menor preço possível. Aí a pessoa vai lá, coloca o menor preço possível, só que aí ela acaba matando a margem e, tipo, ela tá perdendo dinheiro sem perceber Ela ali. quebra tudo o ecossistema. É É. mesmo quando você vai prestar serviço, e aí começa a aparecer pessoas que vão precificar aquele serviço. O preço médio daquele serviço é R$ 500. Aí você vai ter os que cobram 400, os que cobram 600, mas o preço médio é 500. E aí entra uma pessoa e falou, não, vou entrar nesse mercado, vou cobrar R$ 100 pelo mesmo serviço, a mesma qualidade, as mesmas coisas, vou cobrar R$ 100. Ele acabou de matar todo um ecossistema que ele vai pegar alguns clientes para atender e futuramente esse mercado não vai mais existir, porque vai ficar insustentável operar a R$ 100, porque você tem outros custos, seja de formação, seja de fomentação desse mercado. Então acontece muito isso no marketplace, nessa concorrência. Todo mundo compra o mesmo produto, só que quem não tem o tino de negócio, de pôr uma margem para operar, a margem para operar não é só o lucro que a pessoa vai ter, é o risco que ela está tomando, seja dos produtos que vão vir quebrado, que ela vai ter que repor, seja de ter um atendimento, seja de ter uma empresa por trás daquela operação. Essa é a margem. A margem não é só o lucro da pessoa. Existe tornar aquele produto acessível e dar um atendimento num pós-compra para isso. E você tem que prever isso na margem. Agora, se a pessoa só entra, eu invisto e tiro 1,50, sendo que o mínimo teria que ser ali de 50% de margem, dizem que até que você tem que ter uma margem ali no produto que cubra pelo menos esses 50%. Aí a pessoa entra com margem de 10, 15, 5%, não cobre. Você não cobra uma operação, você não cobra uma garantia desse Uhum. produto. Ele quebra o mercado inteiro. Então o marketplace, ele libera essa barreira de entrada e às vezes acontece essa coisa. Você vê um produto que estava vendendo super bem, começou essa guerra de preço, o produto sumiu de mercado. Por quê? Porque sem a margem ninguém consegue pagar a fábrica para produzir esse produto. E ninguém mais compra, não tem. Às vezes você precisa de margem porque você compra o produto para vender depois. E aí o que você faz nesse meio tempo? Qual que é o seu fluxo de caixa? É a sua margem. Então por isso que tem que ser o dobro do que você paga na compra, que é para te dar caixa para você comprar a próxima leva. Porque até você receber esses pagamentos, às vezes tem tempo para você receber das Uhum. plataformas. Você não vai receber logo que você faz a venda. Então, a margem desses produtos vão te ajudar no fluxo de caixa. Então, são contas bem minuciosas que você tem que fazer, mas são os detalhes que acabam quebrando os mercados. Então, quando você tem uma barreira de entrada muito baixa, pode acontecer isso. Várias pessoas começam a entrar nessa competição, o mercado é livre para isso. Mas acaba quebrando e aí acaba afetando até o produtor desse produto. Então, o cara que é o fabricante do produto, se ele não tem um fluxo de pedidos que justifique a produção em massa, que é a industrialização,
ele para de produzir aquele produto, vai produzir outro produto. Então tem que tomar cuidado nesses marketplaces, porque vira uma guerra de preço, e aí as pessoas acabam se quebrando e não quebrando só elas quebram todo o ecossistema daquele produto em si.